2 Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Estamos chegando aí ao final dessa carta aí, tem sido muito edificante. A partir do versículo de número 1, vamos ler, o texto diz assim: Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza.
O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor nesse momento da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos sair daqui não da mesma maneira que entramos, mas transformados. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora, e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no culto passado, na última quarta-feira, para ser mais preciso, nós falamos que a partir do capítulo de número 10, que foi o capítulo anterior, muda um pouco a tônica da carta. Não acerca da sua temática, mas principalmente a forma como o apóstolo Paulo ele passa a se colocar aqui de uma forma mais áspera, né, mais dura, e nós percebemos, né, que é muito provável que o apóstolo Paulo aqui no final da carta, a partir do capítulo 10, ele quisesse realmente se dirigir àqueles homens que estavam ali no meio da igreja de Corinto, principalmente levantando a igreja contra ele. Então talvez por isso é que realmente ele tenha se manifestado de uma maneira mais firme aqui ao final da carta. Uma coisa que é importante ressaltar, eu não lembro se eu comentei isso no último culto, mas o fato de que as cartas elas eram enviadas às igrejas, de fato, para que fossem lidas em público. Então, elas, em geral, não têm um tom intimista, pessoal. Em geral, elas eram escritas mesmo para que as igrejas as lessem em público. Muitas vezes em um momento de culto, né, ou antes ou após o culto. Então, essa é a tônica das cartas. Então, é bem provável realmente que, em parte, talvez Paulo tenha abordado de uma forma a atingir um pouco mais um público e outra parte de uma forma a atingir um pouco mais um outro público e até trazer uma concepção de uma forma mais geral. Talvez aqueles irmãos que, sei lá, ficassem, como é que eu posso dizer assim, meio receosos de abordar de uma forma mais firme aqueles falsos apóstolos, aqueles que Paulo vai chamar aqui de superapóstolos, que se manifestavam no meio da igreja, talvez, escutando as palavras de Paulo aqui de um tom mais forte, fossem encorajados também a ter um posicionamento mais forte contra esses falsos apóstolos. Então, é interessante a gente ter essa percepção para que a gente possa compreender porque o apóstolo Paulo pode, dentro de uma mesma carta, que variar um tanto a sua abordagem, né, a forma como ele se manifesta. Então, basicamente, a questão ainda é aquela que trabalhamos no culto passado. Existem esses falsos mestres no meio da igreja. Muitos entendem que eles são, a maioria deles, oriundos da região da Judéia e que chegaram ali, encontraram um trabalho pronto e quiseram se beneficiar daquele trabalho. Um ponto que nós tocamos foi que muitos deles acabavam se aproveitando da igreja para levantar recursos financeiros para si. Alguns consideram, inclusive, que muitos daqueles líderes e mestres, os falsos mestres, eles aproveitavam para cobrar. Suas pregações eram cobradas. A gente vai ver aqui que Paulo foi desenhado por isso, porque parecia assim que quem cobrava mais era mais importante, era mais relevante. Paulo não cobrava para pregar. Então eles tentavam colocar exatamente isso, assim, olha, como ele não prega, não cobra, a pregação dele é menos relevante. Como ele não cobra, então percebam que ele não é um cara importante. É interessante que isso tem até os nossos dias de hoje, né? Se um cara
cobra caro para entregar um conteúdo, ele parece ser mais relevante. Quem não cobra ou cobra pouco, a gente já olha e diz assim, é irrelevante, né? Vai na internet, você diz assim, o curso de R$10, R$20 online lá, você diz, você não deve prestar não, que é R$20. Eu vou pagar isso aqui R$3.000, né? Que esse aqui parece mais interessante, o cara deve ser mais relevante. Então isso já existia naquele tempo e, infelizmente, com a palavra de Deus. Esses apóstolos, os falsos apóstolos, nós já vimos, né? Eles ostentavam as suas credenciais, eles se gabavam, né, de terem feitos miraculosos, eles se aproveitavam do rebanho, e é isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui, desde o capítulo passado, em especial, de uma maneira muito incisiva, muito forte. Outra coisa é que eles muitas vezes se utilizavam do legalismo, né, para que as pessoas pudessem ali estar fazendo atos que fossem considerados agradáveis a Deus. E uma outra questão sobre eles é o tom também que o apóstolo Paulo vai abordar agora, muito triunfalista, que também é um outro aspecto muito presente nos nossos tempos. Eles pregavam um falso evangelho, porque eles tentavam conduzir as pessoas a considerar que o verdadeiro evangelho era aquele que deixava as pessoas mais ricas, que deixava as pessoas com posses. Então, se você era pobre, se você tinha alguma dificuldade, você não era considerado um bom cristão, você não cria em Deus de verdade, em Cristo verdadeiramente, né? Então, ele já adotava esse discurso, muito semelhante aí também a heresias que a gente escuta ainda nos tempos atuais. Bom, com foco aqui no texto, a gente percebe aqui no versículo de número 1, quando Paulo diz assim, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. A gente já percebe aqui a abordagem do apóstolo Paulo, como quem diz assim, olha, eu vou falar aqui de uma forma que vocês não estão acostumados. Eu vou ser um insensato. Eu vou agir de uma maneira louca. Algumas versões trazem aí, né? Então ele diz aí, suportem um pouco mais a minha loucura. E de que loucura é essa que o apóstolo Paulo está falando? Que insensatez é essa que ele está falando? Ele está falando justamente a respeito dos métodos que esses falsos apóstolos usavam. Os métodos deles, que Paulo já criticou bastante ao longo da carta, é justamente isso que o apóstolo Paulo vai utilizar para confrontar esses irmãos. A gente vai perceber isso aí de uma maneira bem clara. E por isso é que ele inicia esse trecho do discurso dizendo exatamente assim, suportem um pouco a minha insensatez. Eu vou ser insensato agora, eu vou agir como um insensato. Então sejam pacientes comigo. Isso tudo vai fazer sentido lá no final desse trecho. Por que Paulo está colocando dessa maneira? Então ele considerava uma loucura, uma insensatez, por exemplo, apresentar as suas credenciais. Nós já vimos sobre isso aqui em 2 Coríntios. Só que agora ele vai precisar apresentar suas credenciais justamente para confrontar essas pessoas. Então a gente vai perceber aqui nos próximos versículos justamente esse cuidado pastoral de Paulo sobre eles. Olha o que diz o versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O primeiro aspecto aí do pastoreio de Paulo, que ele faz questão agora de começar a apresentar, é o seu zelo. Eu sou zeloso com vocês. Ele precisa assumir isso diante deles, talvez para despertar esses irmãos. E é muito interessante também a figura que ele usa, a figura de um pai sobre eles que tem um compromisso de apresentar essa noiva ao seu noivo, ao único marido, né? Que ele diz aqui ser Cristo. Isso é muito interessante porque dentro da cultura judaica em especial, havia dois momentos ali, geralmente o noivado e o casamento de fato. Só que no momento do noivado já havia ali um compromisso estabelecido. E o período aí entre esses dois momentos durava geralmente 1 ano, entre o noivado e o casamento de fato. Só que esse compromisso já estabelecido, ele trazia então a necessidade de que
um para o outro, mas especialmente com relação ali à mulher, à noiva, ela pudesse ser apresentada ao seu noivo pura, intocável. Então, é isso que Paulo acaba usando aqui, ó. Eu me comprometi. Eu prometi ao Senhor que eu iria apresentar vocês ao noivo. Eu tenho esse compromisso, eu tenho esse zelo. Olha que interessante. Paulo está falando isso, e a gente vai perceber isso, talvez eu não precise mais falar para você o tempo inteiro, num contraponto. O que ele está precisando dizer de uma forma clara a esses irmãos é: meus irmãos, eu tenho um zelo com vocês. De apresentar vocês ao Senhor, de levar vocês ao Senhor da melhor maneira, de apresentar a palavra de Deus a vocês, de fazer com que vocês se encontrem com o Senhor. Eu tenho esse cuidado como um pai zeloso com a sua filha que foi dada em noivado. Eles não têm esse compromisso. Meus irmãos, até os dias de hoje, há muitas pessoas que acabam se perdendo na sua busca, no seu anseio, às vezes estão em um lugar que tem um pastor zeloso, amoroso, comprometido com o Evangelho, mas que esse pastor ele não é o renomado. Ele não é aquele que é, considerado nas redes sociais. Aí as pessoas vão atrás. Estão numa igreja, é uma igreja zelosa, é uma igreja que prega a palavra de Deus, mas não, ela não é aquela igreja famosa, conhecida, grande, do show pirotécnico, então eu vou atrás daquela igreja. As pessoas acabam se enganando. Paulo está precisando falar isso, saindo da sua modéstia. Ele está tendo que dizer: meus irmãos, eu sou zeloso com vocês. Claro que isso não é uma coisa que você deveria precisar dizer para alguém. Não, isso deveria ser sentido, percebido. Isso devia ser notado por esses irmãos, mas Paulo precisa dizer, ele precisa falar. É disso que ele está falando aqui, da sua insensatez, da sua insensatez nesse momento, de ter que falar dessa maneira. Ele não queria, não quer, na verdade, mas ele precisa, ele é empurrado a isso. Ele vai falar no versículo 3 do seu temor, que devia ser notado também, mas ele vai precisar falar. Ele diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Os falsos apóstolos estavam pregando uma versão diferente do Evangelho. Eles queriam enganar aqueles irmãos. E o que Paulo diz agora é que o receio dele, o que ele teme, é que esses irmãos sejam levados por esse engano. Assim como, e aí está o exemplo dele, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. O primeiro ataque de Satanás, meus irmãos, e a gente tem falado sobre isso aqui, não é moral. Tem gente que diz assim: não, lá no Éden o pecado deles foi o sexo. Não, o primeiro ataque aqui de Satanás é teológico, é de entendimento acerca do que Deus diz. Se você for corrompido no seu pensamento acerca de Deus, você vai ser corrompido moralmente. Você tem visto, talvez, as declarações daquela menina Priscila Alcântara, que abandonou, a fé cristã? Ela não declara isso abertamente, mas as suas atitudes declaram, Até raspar a sobrancelha raspou, Uma entrevista dela, ela disse: eu estou mais madura. Aí o pessoal lá no comentário brinca assim: estou mais madura, raspei a sobrancelha, muito madura. Mas enfim, ela tem vivido uma vida diferente. E aí você percebe nos discursos dela claramente uma corrupção do pensamento acerca de Deus. Ela tem um entendimento acerca de Deus, hoje, completamente na contramão daquilo que é o Evangelho. Então é isso que acontece, e esse é o temor de Paulo. Se enganarem você, se me enganarem acerca da palavra de Deus, do saber acerca de Deus, da nossa teologia,
nós seremos corrompidos moralmente como uma consequência disso. Nosso coração será endurecido para o Evangelho. Então Paulo diz aqui, a minha preocupação, por isso as igrejas deveriam ser tão preocupadas com o ensino e com o entendimento acerca da palavra de Deus. Mas não, tem igreja que está fechando escola bíblica. Não tem mais escola bíblica. Não tem mais. Mas deveriam ser preocupados, porque se o pensamento acerca de Deus se corrompe, a mente corrompida faz com que o corpo, a vida, seja corrompida também. Paulo diz que, tendo a mente corrompida, se desviam ou venham a se desviar da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então muda-se o entendimento. Se o entendimento mudar, se a compreensão estiver incorreta, a vida pura de devoção a Cristo se perde também. Então Paulo tem que falar, eu estou sendo zeloso com vocês. Só que às vezes as pessoas não querem. Parece que aquele que ensina, que se preocupa com a orientação, com o ensino, ele é chato. Ele não é o mais legal, ele não é o mais entusiasmante. Então eles pregavam o ensino errado acerca de Cristo, eles ensinavam e tinham até um outro espírito que não era o Espírito de Deus, e por consequência estavam ali ensinando um outro evangelho. E Paulo está aqui alertando acerca dessas coisas. Outra coisa que Paulo coloca aqui, nos versículos 5 e 6, é acerca da sua convicção. Aliás, antes, versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Essa corrupção da mente, ela faz com que eles estejam agora aceitando esses ensinos errados. Paulo havia ensinado aquela igreja, ele passou 1 ano e meio com aqueles irmãos, depois ele precisou ir embora, mas deixou líderes ali, mas agora eles estão se deixando levar por um entendimento errado. E Paulo diz, vocês estão tolerando isso com facilidade. Agora nos versículos 5 e 6 ele diz, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Ele tinha essa convicção. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. É interessante isso aqui porque Paulo vai agora se rebaixar um pouco. Ele diz assim, eu posso não ser um orador eloquente. É claro, e nós percebemos nas suas cartas que Paulo, ele tem o manejo da palavra. Ele tem. Mas, muitas vezes, aqueles outros eram considerados bem melhores do que ele. Corinto fez muito isso. Nós vimos na primeira carta, em especial, esses partidarismos. Então, eles levantavam bandeiras de um ou de outro. Então, Paulo, é como se Paulo aqui abrisse mão disso. Dissesse assim, olha, eu posso não ser um orador eloquente. Tudo bem, vocês querem achar que eu não sou um orador eloquente? Tudo bem. Mas eu tenho conhecimento acerca de Deus. O que Paulo está dizendo e que nós deveríamos nos atentar é que nós precisamos estar preocupados muito mais em sermos mestres da verdade de Deus do que em termos habilidades. Quantas igrejas, meus irmãos, hoje não preferem dar crédito às habilidades, preferem dar crédito à aparência dos seus líderes, preferem dar crédito e reconhecimento a aquilo que os seus líderes são em relação aos de fora. O status é melhor. Dizer assim, olha, meu pastor é fulano de tal, meu líder é esse outro. Tem uma igreja aí que eu não vou citar o nome, que as pessoas nem congregam na igreja local, né, que a igreja começou a crescer, espalhar, plantar outras igrejas da mesma denominação. As pessoas nem congregam naquela igreja local do pastor presidente.
e do casal presidente, mas fazem questão de dizer meus pastores. Fazem questão por conta do status, do rótulo. É uma igreja aí que já existe até uma, entre aspas, aí, quase que uma peregrinação para ir lá na igreja dos líderes gerais da igreja. Por quê? Porque às vezes você está tão atentado, ligado, na verdade, com essa questão do rótulo. Eu vi um cara falando outro dia, e achei muito interessante, não vou lembrar agora o nome dele. Ele estava falando da questão dos rótulos, né? Por que você usa uma marca? Porque às vezes você não tem, sabe, o que mostrar. Aí você tem que ter uma marca para validar. Não estou dizendo que todo mundo que usa é assim, não. Até eu uso também. Mas um exemplo, sei lá, você vai lá, tá aqui, a camisa aqui, não tem marca, não tem nada. É só um pastor normal. Mas se eu chegar aqui com uma marca, né? Diz o nome de marca aí, que eu sou ruim de marca. Camisa social, tem uma que é reserva? Tem social? Não, tem uma outra aí. Ah, fugiu o nome, é porque eu só ganhei uma na minha vida dessa aí, por isso que eu não lembro o nome. Fugiu o nome agora. Vamos usar Polo aqui, mas não é Polo não, Polo ainda é meio de pobre sim também. A você que eu cheguei aqui daqui no final do culto eu lembro. Tu nem usa camisa social de manga. Eu tenho uns colegas de trabalho que usam, né? Eu fico só olhando assim, quando é falso eu já sei. Mas enfim. Aí, se eu usar marca, as pessoas já me reconhecem mais. Tipo assim, olha, é diferente. Ele usa da marca, né? Quem gosta de roupa mais esporte, né? Aí vai... Tem um aí que eu nem conheci outro dia, descobri por causa de uma polêmica aí que tá tendo com eles, né? Tá de Balenciaga, né? Tem um negócio assim. O Pedro sabe que usa esses negócios. Eu não uso. O que muitas pessoas fazem, não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas que muitas pessoas fazem. Você não é, ou você não se acha, ou você não tem, aí você usa o rótulo. Porque o rótulo te faz aparecer, né? Então você pode ir bem ali no João Paulo, aí compra a camisa de marca na feira do João Paulo. Aí você usa, aí você já se acha o máximo. Todo mundo sabe que você não tem dinheiro para comprar uma daquela original, mas você já se acha o máximo. Por quê? Porque você tem a marca. Sabia que tem gente que faz isso com igreja? Ele não é crente de verdade, ele não lê a Bíblia, ele não ora direito, mas ele tem a marca, o rótulo da igreja de marca. Eu não estou dizendo com isso nem que às vezes isso parte da igreja, sabia? Às vezes não parte nem da igreja. Parte dos falsos crentes. O que Paulo está dizendo aqui para nós eu posso não ser um orador dos melhores, mas eu tenho um conhecimento acerca das coisas de Deus. É como se ele dissesse assim, se vocês vierem até mim, uma coisa eu tenho certeza que eu vou dar para vocês. Eu posso não dar o rótulo, eu posso não dar a marca, mas eu vou entregar a vocês a verdadeira palavra de Deus. Então Paulo precisa falar isso para esses irmãos, porque eles estão tão apegados a esses falsos mestres, que Paulo chama aí de superapóstolos. E Paulo é apóstolo, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eles eram maiores, superapóstolos. Então Paulo brinca aqui com isso. Versículo 7 em diante, ele vai demonstrar aqui a sua abnegação pela igreja, a sua entrega pela igreja. Versículo 7 ele diz... Ele faz uma pergunta, será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? É isso que eu falei aqui. Paulo, ele era diminuído, porque ele não cobrava. Então, eles mesmos espalhavam isso na cidade, no meio da igreja. Olha, esse aí não cobra não, então esse aí não é do mais reconhecido não. Porque pregador bom cobra oferta alta para pregar. A gente, quanto igreja, às vezes a gente se engana com isso. Vamos trazer o cara que cobra oferta alta. E tem gente que não se engana, sabia? Tem um mercado também gospel. O cara quer botar o mega congresso dele, então ele precisa trazer o mega pregador, ou a mega banda, que cobra muito alto.
Um monte de banda aí que não tem crente. De falso crente mesmo. E vai olhar um pouquinho mais, né? Ampliar a lupa assim. Aí vê esse aqui é divorciado, esse aqui casou 3 vezes, esse aqui não congrega igreja nenhuma, esse aqui chutou a cara do pastor dele, esse aqui... Aí vai aumentando a lupa, a gente vai descobrindo as peças ruins. Mas eles estão lá para validar um status. Aí Paulo diz assim, será que tem problema? Será que eu fiz errado tentando melhorar as coisas para vocês sem cobrar? Será que esse é o problema? Ele vai falar mais. Versículo 8 e 9. Vai falar a respeito de como ele vinha vivendo. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Olha o testemunho de Paulo. Paulo diz assim, meus irmãos, eu nunca quis ser pesado para vocês, é isso mesmo. Eu nunca quis cobrar vocês. A expressão que ele usa aqui é muito forte, quando ele diz aqui, despojei outras igrejas. A palavra despojar, a gente encontra ela várias vezes na Bíblia, especialmente lá no Antigo Testamento, quando havia aqueles conflitos, guerras, né? E aí o exército vencedor, ele arrancava realmente dos derrotados despojo. Então eles supriam as suas necessidades, arrancando daquele que estava ali, era como se ele não tivesse mais o que fazer. Essa é a expressão que Paulo usa aqui. Eu fui arrancar de outras igrejas, de gente que passou mais necessidade do que vocês, só para não ter que cobrar de vocês. Porque Corinto dava muito trabalho. Então essa expressão que o Paulo usa aqui, eu fiz isso, e aí ele coloca o exemplo exatamente de quem? Da igreja da Macedônia, que nós vimos nos capítulos passados, que era uma igreja que passava muita necessidade. Aí Paulo quase que humilha os irmãos de Corinto, mostrando que os irmãos da Macedônia o ajudavam no ministério. Eles não. A gente viu na primeira carta que Paulo ele tinha até receio de pedir ajuda para esses irmãos de Corinto, porque eles eram difíceis. Então ele preferia pedir a irmãos que tinham o coração mais quebrantado, irmãos que estavam mais dispostos mesmo a ajudar, do que pedir para aqueles irmãos ali, porque ele sabia que ia criar um problema. Mas quando chegavam os falsos apóstolos, os superapóstolos, aí eles tinham dinheiro para dar, porque eram os famosões, eles chegavam lá apresentando as suas credenciais, eles tinham vindo de Jerusalém, eles eram hebreus de raça pura, porque até isso eles desconsideravam Paulo, sabia? Porque você já deve ter ouvido várias vezes, né, que Paulo tinha cidadania romana. A gente falou isso bastante no livro de Atos. Paulo tinha cidadania romana, o pai dele tinha cidadania romana. Aí eles usavam isso para apontar, olha, ele não é judeu puro sangue. Então tudo eles usavam para desqualificar Paulo no meio da igreja. Tudo. Para dizer assim, isso não presta, esse não é bom, aí não é legal. Sabe que até hoje tem gente que faz isso? Para roubar crente, irmão da igreja do lado, aí fica assim, dizendo, aí não é bom por isso, aí não te dão valor, teu pastor não liga para ti, aí não te deram um cargo, se tu vier para cá tem um cargo para ti, se tu vier para cá eu te dou de rã, se tu vier para cá te dou uma casa, aí para puxar os irmãos, desqualificam o outro, não importa se é temente a Deus, se é fiel, se prega o evangelho de verdade, não, vão desqualificando. Tem gente que faz isso, até os dias de hoje. E era exatamente isso que estava fazendo com o apóstolo Paulo, mas Paulo não se dobra a isso. Ele diz, eu não ia cobrar mesmo de vocês, não. Eu não ia fazer isso. E continuarei a agir assim. Bom, versículo 10. Paulo apresenta aqui uma defesa. Ele diz assim, tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que eu os amo.
e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Paulo aqui apresenta mais uma vez uma defesa diante desses falsos apóstolos, desses impostores ali que se apresentavam em nome de Cristo. O que Paulo está nos dizendo aqui é que ele não deixou de amar esses irmãos porque ele não está pedindo o salário deles. Pelo contrário, Paulo está reafirmando esse amor, ele diz: ninguém da região da Acaia, que era Corinto e as cidades próximas eram a região da Acaia. Então assim, ninguém vai poder olhar para mim e me privar desse orgulho de que eu fiz o melhor para vocês. Por quê? Porque eu os amo e Deus sabe que eu os amo. Eu continuarei fazendo o que faço. O verdadeiro servo de Deus, ele faz as coisas de Deus por amor. Ainda que ele tenha necessidade de se sustentar da obra, ele não faz pelo sustento. E aqui é uma linha muito tênue e que acaba com muitos ministérios. Especialmente quando esse ministro ele começa a se sustentar da obra. Porque aí chega um ponto, muitas vezes, ou em muitos casos, que esse ministro acaba entendendo que ele faz pelo sustento. Ele pode até ter começado muitas vezes porque amava, mas em algum momento ele começa a achar que ele faz pelo sustento. Não, o verdadeiro ministro de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele faz porque ama. Ele não deve fazer pelo sustento. O sustento pode ajudá-lo, pode auxiliá-lo, pode contribuir, pode até ser a sua renda inteira, que sustente sua casa e sua família, mas ele nunca pode considerar que ele faz pelo sustento. Ele precisa fazer por amor. É assim que tem que ser. E sabendo disso, Paulo então condena aqueles falsos apóstolos, dizendo assim, versículo 13: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Às vezes eu vejo na internet o pessoal cheio de dedo assim para falar de herege. Ai, não pode falar assim. Ai, deixa ele com Deus. Ai, Deus que vai. Cheio de dedo. Paulo não tinha esse negócio não. Ele é bem claro aqui. Meus irmãos, uma vez que é comprovado, uma vez que fica claro, e Paulo nos traz aqui essa clareza que ele tinha acerca daqueles homens, ele fala com todas as letras: são falsos apóstolos, são obreiros enganosos, fingem-se de apóstolos de Cristo. Uma vez eu postei um texto, aí eu botei lá, estava falando justamente de judaizantes e desses enganos, né? Do legalismo. Aí eu postei uma foto de quem? Do líder lá da Universal, qual é o nome dele? Fugiu o nome dele agora. Edir Macedo, né? Vocês já leram o livro dele. Aí eu postei uma foto dele. Aí a pessoa veio e me perguntou: por que a foto dele estava lá? Ah, por que a foto dele está aqui? Postei errado, né? Era a minha foto que ia botar e botei a dele sem querer. É porque ele é um exemplo disso. É um falso apóstolo, é mentiroso, enganador, destrói a igreja. É isso que eles fazem. Gente, qual é a chance? Qual é a chance? Qual é a chance? Um de vocês aqui trabalham em locais assim que tem bastante gente. Todo dia com a mesma pessoa. Qual é a chance de você ficar com a mesma voz dos seus colegas de trabalho? É um pouquinho assim, né? Quando eu era criança, eu tinha um colega gago, eu terminei o ano gago, que eu conversava com ele. 6ª série, nunca me esqueci. Graças a Deus o Senhor me tirou da escola e eu voltei ao normal. Mas assim, é uma coisinha. Tu vai lá, os caras usam a mesma roupa, tem o mesmo tom de voz, tudo igual. É tudo treinado. É preparado. Aí tem gente que tapa os olhos para isso. Não, é para isso mesmo. Enganos, mentiras,
pregações que não são pregações, são voltadas para tirar realmente o dinheiro das pessoas. Aí pega os profetas do Pix, né? Vou dar a profecia aqui, xará, macanha, não sei o que, picanha com café. Aí, a sua idade vai ser o valor do seu Pix para eu fazer a revelação. Aí o pessoal tá lá no Instagram. Aí faz, coitado dos idosos, né, que tem que dar o Pix maior. Aí os profetas do Pix, aí estão lá, recebendo Pix para dar a profecia. Aí vai pro culto, vai revelar o número do seu CPF. Que eu quero saber o número do meu CPF, que eu já sei. Mas, gente, tudo engano. A gente vai passar pano pra essa galera? Não. Aí o cara casou, divorciou, tá lá em cima do púlpito. Outro dia teve um caso aí, não vou falar o caso também, né? Mas aí, o cara foi acusado de importunação sexual, essas paradas aí. Aí ele, apertado pela igreja e pela polícia, ele disse que não, foi de mútuo consentimento. Aí ele foi livre no inquérito, né? Não foi para a justiça, não teve processo, porque decidiram lá, entenderam, na verdade, que foi de mútuo consentimento. Então, mútuo consentimento não é crime, mas não quer dizer que deixou de ser pecado. Aí passa 2 anos depois, uma pessoa me manda a reportagem. Olha aí, tá vendo? Ele foi inocentado. E tudo bem, para a justiça, né? Agora não era para estar em cima do púlpito da tua igreja. Eu vou até verificar isso aí mesmo. Eu falei, ele confessou que foi de mútuo consentimento. Ele traiu a esposa dele. Ele não serve para ser pastor. Mas sobe no púlpito, voltou para a igreja. A igreja aceitou, só porque ele se livrou da polícia. A gente vai passar pano para os caras desses? Não pode. E Paulo não fez isso. Ele foi bem claro. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E Paulo foi mais longe, ele disse, não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele está chamando esses caras aqui de filhote de Satanás. Portanto, não é surpresa que os seus servos, Paulo ficou dizendo, são ungidos do Senhor, Deus que cuida. Não, Paulo diz, são filhos de Satanás, servos de Satanás. Não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Eles vivem de fingimento. E Paulo ainda decreta aqui o fim deles. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ou seja, se não se arrependerem, serão condenados ao inferno. Paulo tem essa clareza aqui. E por que ele está falando isso aqui? Ele está falando para a igreja. Meus irmãos, é necessário que nós possamos esclarecer a igreja. Porque se nós nos calamos, nós somos coniventes. Eu sei, não é com toda pessoa que a gente tem influência, não é com toda pessoa que a gente tem abertura, mas tem pessoas com quem a gente pode falar. Tem níveis, vamos chamar assim, de autoridade, que nós podemos falar. Eu, por exemplo, eu falo com vocês aqui no púlpito da nossa igreja, entendendo a autoridade que o Senhor me confiou, sem fugir daquilo que a palavra de Deus nos diz, uma responsabilidade que Deus me deu, não posso me omitir aqui. Eu falo com qualquer pessoa, sendo da nossa igreja ou não, que venha falar comigo sobre esses assuntos, ou outros assuntos em que seja necessário clareza. Se a pessoa me procurou, eu esclareço. E eu falo lá nas minhas redes sociais, que aí lê quem quer, não quer ler, para de me seguir também. Mas vai estar lá. O dia que der na telha, eu vou lá e boto. Até parei um pouco, falando de outras coisas assim, meio zen, né? Mais calmo, mais tranquilo. Mas já falei muita coisa, tinha gente que, né? Aí mandava para os outros. No Instagram é fácil de saber, né? Porque se tem muito compartilhamento e não tá aparecendo nos stories da galera, é porque estão mandando para os outros para caguetar. Olha o que ele escreveu, olha o que ele escreveu, olha o que ele escreveu. E eu sou meio viciado em rede social, então essas paradas eu saco tudinho. Eu já sei.
quando um texto deu muita polêmica e o pessoal está mandando para os outros. Já dá para saber. Mas está lá. Você quer ler? Vai lá. Aí eu vou falar para todo mundo toda hora, sair confrontando aquele... Isso a gente precisa ter sabedoria, claro. Agora, Paulo está falando com a igreja que o Senhor lhe permitiu ali ter uma autoridade, ter uma responsabilidade. Ele não pode se omitir. Você entendeu isso? Se o Senhor nos deu uma responsabilidade dentro da nossa casa, da nossa família, com alguém com quem nós tenhamos liberdade, e a gente vê que aquelas pessoas estão sofrendo com aquilo ali, nós temos uma responsabilidade de trazer clareza, esclarecimento acerca dessas coisas. Se a pessoa vai concordar, aceitar, entender, aí já é a responsabilidade dela. O que a gente não pode é ficar fugindo, mas eu vou falar, deixa ele se resolver. Seremos cobrados. Seremos cobrados. Paulo, então, tendo dito no começo que esses irmãos precisavam suportar a sua insensatez, ele vai dizer agora no versículo 16, faço questão de repetir, ninguém me considera insensato. É como quem diz aqui, eu não sou um insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Aqui é bem interessante assim, um jogo de palavras que Paulo vai fazer a partir de então. Ele diz assim, olha, eu não sou um insensato, mas se vocês preferem dar atenção aos insensatos, então dá atenção para mim que eu vou me sentir orgulhoso aqui. Se vocês me acharam um insensato, então dá atenção para mim. É meio assim um jogo de palavras que ele está fazendo aqui. Ele só quer ser ouvido. E aqui ele vai apelar realmente, a partir de agora principalmente, para se colocar como aqueles homens falsos mestres se colocavam. Então tudo que eles fazem de errado, Paulo vai começar a fazer a partir de agora, mas tentando atrair a atenção desses irmãos. Primeiro, ele vai falar sobre meio que os métodos que eles praticavam. Versículo 17. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportem de boa vontade os insensatos. Então, primeira coisa, como é que era a metodologia que eles usavam? Eles se autoelogiavam. Então é isso que Paulo vai dizer aqui, ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Então assim, se é para se mostrar orgulhoso, então eu vou mostrar orgulhoso diante de vocês. É como quem diz, é isso que vocês estão gostando? Então eu preciso me orgulhar diante de vocês? Por que Paulo faz isso? Para mostrar para eles, trazer clareza de que é assim que esses homens estão fazendo. Às vezes, meus irmãos, e muitas vezes, as pessoas acabam não percebendo, inclusive no meio da igreja, coisas que estão ali que deveriam ser tão claras, e às vezes as pessoas não estão percebendo manipulações, falsos ensinos. As pessoas estão lá e não estão conseguindo compreender isso, são levados. Há tantas coisas que se de repente eu falar aqui, nós, ou a maioria de nós aqui que já frequentou outras culturas de igreja, que se a gente começar a listar algumas coisas, a gente vai dizer assim, eu já fiz isso, assim, mas eu era tonto demais, né? Olha que bobagem que eu fazia. Mas nós fazíamos. Por quê? Porque em algum momento isso para nós fazia sentido, mas quando a palavra de Deus nos foi colocada, trouxe clareza e a gente foi percebendo que estávamos errados. Então esse processo do ensino, ele faz parte do nosso amadurecimento espiritual. Então temos que ter essa responsabilidade. Porque tem gente que não está notando, assim como de repente muitos de nós um dia não notamos essas questões. Versículo 20, a questão da tolerância. Ele diz assim, de fato vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês aguentam essas pessoas que estão explorando vocês não percebem isso não?
Vocês não percebem que tem uma exploração? Vocês estão aceitando isso. Pessoas que se exaltam ali diante de vocês. Lhes fere a face. Isso é muito sério. Paulo diz: as pessoas estão ferindo a face de vocês, exploram vocês. Essa semana no interior, um falso pastor, pilantra, foi preso. Abusou sexualmente de uma criança várias vezes. A família foi dando confiança. Ele começou a ir para a casa da família. Pelo menos os relatos daquele que foi posto no inquérito. Uma vez abusou a criança atrás da igreja. E para trás da igreja abusou a criança. E 2 vezes pelo menos na casa da família. Inclusive, uma vez ele soube que a mãe tinha saído, e aí ele foi para a casa da criança. Quando questionaram, não, eu vim aqui para dar um estudo de discipulado para ele. Pilantra. Abusando da criança. A criança precisou perceber que estava sendo abusada, mas a mãe não percebia. Foi a criança que entendeu, 11 anos de idade, entendeu que aquilo era um abuso. E aí a gente pode entender que no interior, certamente, as informações acerca disso são bem menores. Ela precisou entender e falar e se manifestar. Falsos mestres que fazem isso. Porque Paulo diz aqui, vocês, 20, de fato vocês suportam até quem os escraviza e os explora. Há muitas pessoas que estão nas igrejas e estão tolerando isso, que não deveria ser tolerado. E uma das vozes do verdadeiro pastor é para expulsar esses lobos. Então é necessário ensinar a igreja. Eu já falei aqui para vocês, tem muitas coisas que eu falo para vocês, a priori não para que se defendam de mim, mas se necessário for, até para que se defendam de mim. Porque de repente, um dia você pode precisar sair daqui e ir para uma outra igreja, ou um dia eu não esteja mais aqui e tem um outro pastor que queira explorar você, e você vai saber que isso é uma tentativa de exploração. Mas pode acontecer também que eu, numa loucura, num delírio, me afaste de Deus e queira explorar vocês, mas por já ter ensinado vocês, vocês vão saber se defender. E isso é necessário. Então Paulo está precisando abrir os olhos desses irmãos que não estão conseguindo perceber. Eles eram escravizados, aqueles homens gananciosos exploravam aqueles irmãos por meio dos seus bens, eles tomavam daqueles irmãos ali, pedindo altas ofertas para pregar. Eles eram arrogantes, se comportavam arrogantes, e as coisas iam sendo tomadas como tudo bem. Não é normal um pastor arrogante. Não é normal uma igreja que fere as pessoas financeiramente, que obriga as pessoas a isso ou aquilo. Não é normal. Não é normal ser truculento, ser um pastor truculento. Não faz parte das características que estão lá em 1 Timóteo capítulo 3. O pastor truculento, ele não deve ser. Se ele é truculento, ele não tem sido transformado por Deus. Pode até ser que no seu íntimo isso seja um dos pecados que tem que saltar, mas ele precisa, pelo poder do Espírito, ser levado à mansidão. Precisa. E Paulo está aqui tentando abrir os olhos desses irmãos que estavam sendo explorados por conta disso. E os faz um desafio, versículo 21. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, ele toma parte da responsabilidade. É como se ele não tivesse talvez ensinado esses irmãos a se protegerem. Mas agora ele vai usar isso de uma maneira contrária. Então, naquilo que esses outros estão querendo se gloriar, então aí ele coloca aí, falo como insensato, né? Ele diz assim, é como se eu não quisesse fazer isso, mas ele vai precisar fazer. Eu também me atrevo. Aí no versículo 22 ele diz, são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? E aí aqui parece que ele meio que exagera, né? Ele diz assim, eu estou fora de mim para falar dessa forma. Aí ele diz, eu ainda mais.
Porque era aquilo que eles apresentavam com credenciais. E nós já vimos, Paulo não queria ficar apresentando credencial. Mas se essas são as credenciais deles, Paulo diz, eu tenho também. Por que vocês estão tão apegados a eles? Parece que eles têm um pedigree e eu não tenho. Como é fácil, meus irmãos, enganar a igreja. Infelizmente, muitas vezes é fácil, porque o pedigree engana. Muito lugar que tem falso pastor, que é muito fácil de enganar, porque anda de carrão já é pastor, veste um terno, uma roupa mais alinhada, já tem cara de pastor, fala com uma voz diferente, já tem cara de pastor. Deus é bom, né? Ó, sou magro, preto, cabelo ruim, perna torta, usa aparelho, voz fina. Então assim, se não for a misericórdia de Deus, não dá certo. Tá rindo, né? Se não for a misericórdia de Deus, não dá certo. Mas tem muito lugar que as pessoas se enganam fácil com isso. Fácil, fácil, fácil. Filho do pastor, então já é pastor. Não. Não é. Vai ralar, vai comer arroz com feijão do pai, vai ter que ir para o seminário, vai não sei o que. Não estou falando de não, só estou dando exemplo. Pode não. Vai ter que fazer, não, mas em muitos lugares não, porque a filho do pastor já é autoridade na igreja. Não, não é não. Aí Paulo diz, continua, eu ainda mais, aí ele vai citar, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Paulo começa agora a descrever os seus sofrimentos. Paulo começa agora a descrever as suas dores, e a gente vai entender o porquê de tudo isso. Por que Paulo precisa agora esclarecer isso a esses irmãos? E aí ele diz, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Isso era uma das condenações que havia no meio dos judeus. E ele recebeu 39 açoites, ele diz 5 vezes. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Paulo começa a descrever aí vários dos seus sofrimentos. A gente não vai precisar hoje aqui entrar neles detalhadamente. Até porque teve um outro capítulo, não lembro agora qual, mas a gente veio aqui nesse texto e a gente viu algumas coisas dessas. E nós temos visto isso. Quando lemos Atos nós vimos isso. E nas outras cartas de Paulo a gente percebe, Paulo está ali. Parece que sempre passando por sofrimentos. Isso era uma das coisas que levantavam no meio da igreja. Quem é teu pastor, Paulo? Aquele que vive sendo preso. Aquele que vive sendo perseguido. Quem é teu pastor, Paulo? Aquele que foi apedrejado. Aquele que foi açoitado. Aquele que teve que sair correndo. Então eles tentavam desqualificar Paulo por isso. Mas Paulo vai apresentar aqui isso não como uma vantagem. Ele não está colocando aqui como, se eu sofri mais, então eu sou um pastor melhor, eu sou um líder melhor. Ele não está colocando que é isso uma vantagem. Mas ele está usando ali, justamente na sua retórica, dessa questão. Se vocês estão querendo se vangloriar de algumas coisas, deixa eu dizer do que eu me vanglorio. Aí ele apresenta os seus sofrimentos. O que Paulo quer demonstrar com isso aqui é que nós, enquanto igreja, precisamos compreender que o relacionamento com Deus, a proximidade do Senhor, o cumprimento das ordenanças de Deus, o chamamento de Deus a vivermos no ministério não está necessariamente atrelado a triunfo financeiro, a prosperidades
desse mundo não está necessariamente atrelado a isso. Há pastores, homens de Deus, guerreiros, dedicados ao Senhor, cheios do Espírito, agora em países africanos, passando necessidade lá junto com os irmãos, precisando de ajuda. Há pastores, guerreiros, homens de Deus que estão no interior. Então eu vi muito rapidamente assim, um vídeo que era um pessoal tentando levantar recursos para comprar acho que um carrinho pelo menos para um pastor que ia para a igreja de bicicleta no interior. Ele, acho que a esposa e a filha atrás. A esposa no quadro e a filha atrás. Homem de Deus, estava lá, pelo menos assim, as pessoas mais próximas entendiam e por isso queriam ajudá-lo. Porque viu o seu empenho de estar ali se dedicando. Então, não podemos atrelar isso. Tem um palhaço na internet aí, aparece aí de vez em quando para mim, eles ficam mandando essas coisas, eu não quero nem ver, mas vocês me mandam também. Então, vocês já viram que ele chega na igreja todo assim, desce de carrão e tal, não sei o quê. Ele parece com aquele cantor sertanejo, esqueci o nome dele. Vou mandar para vocês essas palhaçadas aí. Mas vocês que me mandam, o Instagram começa a mostrar para mim. Aí ele chega lá, todo, sabe, triunfante no culto. Aí tem um das calças apertadas, né? Quem dá com as calças apertadas, tiver perna grossa, calça apertada, aí já parece ser mais triunfante ainda, não sei de quê, mas parece ser mais triunfante ainda. Gente, tem sido assim uma loucura o que se propõe para aparentar ser o bom. Paulo diz, não, está aqui, ó. A única coisa que eu posso me gloriar é desses sofrimentos aqui. A única coisa, se eu tenho alguma coisa para me gloriar, para apresentar a vocês, é isso aqui. Versículo 27, ele diz, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O verdadeiro pastor, meus irmãos, ele está atento à necessidade da igreja, ele ama os irmãos e ele está preocupado com os irmãos. E ele sofre muitas vezes com estar cuidando e as pessoas não conseguirem caminhar, o que as pessoas vão pensar, como a igreja vai reagir, os conflitos que se levantam no meio da igreja, ele está pensando nisso. Então Paulo diz, além de toda essa pressão de fora, eu ainda sofro com a pressão que vem de dentro da igreja, com a minha preocupação com as igrejas. Imagine você, Paulo era um cara que ele ia passando nos lugares, plantando as igrejas, ele não tinha informações rápidas de retorno das igrejas, e ele tinha que estar lá, ó, sabendo, e aí quando chegava a informação, as coisas já tinham desandado há muito tempo, e ele tinha essa preocupação. Então o verdadeiro pastor está assim. E no versículo 29 ele diz então, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Ele está comparando aqui as suas situações com aqueles outros lá falsos. E no versículo 30, e nós vamos encerrar aqui, ele diz, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se eu tenho algum orgulho, meus irmãos, é o que Paulo está dizendo, que seja nas coisas que demonstram a minha fraqueza, que eu não tenho nada senão o Senhor, que eu não tenho nada senão a Cristo, que o meu ministério não depende das minhas habilidades, que aquilo que eu faço não depende da minha força. Meus irmãos, se tem alguma coisa para eu me orgulhar, que seja na minha fraqueza. Porque na nossa fraqueza, muitas vezes, que o Senhor vai se mostrar operante. Nós temos uma tendência humana perversa a, se estamos conseguindo fazer na força do nosso braço, nós diminuímos Cristo. Então, muitas vezes será necessário que nós sejamos diminuídos
para que o Senhor se mostre. Ideal, claro, que não precisássemos disso para que pudéssemos aprender, não precisássemos dar com a cara na parede, mas muitas vezes será necessário. E o Senhor trata isso em nós. O que nós aprendemos aqui nessa noite com o apóstolo Paulo e com a sua loucura, a sua insensatez no seu discurso, é justamente que nós, por um lado, o lado daqueles que vêm, nós não podemos nos empolgar, nos entusiasmar com as aparências. Nós temos que procurar, isso aqui vale para a igreja, vale para aquilo que nós vemos os líderes, vale para os nossos relacionamentos, vale se você está procurando alguém para casar, você tem que olhar no outro, o íntimo, o coração, a vida dele com Deus, não a sua aparência, não os aspectos externos. Olha se realmente tem ali um coração temente ao Senhor. Por outro lado, o lado de quem faz, o lado de Paulo, não se deixe tomar pelo orgulho. Quando você começar a fazer, quando as coisas começarem a acontecer, não seja tomado pelo orgulho. Se tem alguma coisa que nós temos que nos gloriar, é nas nossas fraquezas. Se tem alguma coisa que nós podemos agradecer a Deus, é pelo fato dele nos usar apesar de nós, apesar de quem nós somos, porque ele, conhecendo as nossas falhas, ainda quer nos usar. Talvez muitos de nós aqui olhem para si mesmo e digam assim: nem eu queria. Talvez muitos de nós aqui, se precisássemos escolher alguém, um terceiro, e esse alguém fosse igual a nós não escolheríamos, e Deus escolhe. Então, se tem alguma coisa que nós temos que nos orgulhar, é que o Senhor nos usa apesar de nós. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus.